Na juventude aprendemos, na maturidade compreendemos. Este é o mundo jovem. Hoje vamos falar da juventude e a educação. Para este assunto, recebemos em nossos estúdios 2 jovens professores que irão nos explicar com mais detalhes acerca deste assunto. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa. Boa tarde, olá Aldina, olá lá em casa. Eu sou a professora Nilza Henrique Manulo. Sou professora jovem, professora de formação e em exercício. É uma honra estar aqui nesse programa. Muito obrigada pelo convite. Por nada. Olá, boa tarde lá em casa, boa tarde Aldina, boa tarde Nilza. Meu nome é Nelson Gabriel, sou jovem professor. Muito obrigado pelo convite. Por nada. Sim, as estatísticas apontam que crianças de idades compreendidas entre 11 a 14 anos, de 14 a 17 anos e de 17 a 18 anos tendem a abandonar, a 22 anos, tendem a abandonar a escola para desenvolver outras atividades. A pergunta é: o que poderá estar por detrás deste abandono? Qual é o principal que causa este fator? Portanto, se tu estás interessado em saber também acerca deste assunto, fique ligado ao nosso programa e acompanhe até o fim. É certo que a educação é um termo que abrange o todo. E muitas das vezes, quando se fala da educação, a pessoa tende a entender a educação escolar. E eu pergunto, tende a entender a educação no âmbito escolar. E eu pergunto à professora Nilza, qual a diferença existente entre a educação e a escolarização? Bom, muito obrigada, Dina, pelo espaço. Eu vou tentar explicar aqui, em poucas palavras, qual é a diferença existente entre educação e escolarização. Como já disse, Aldina, muitos confundem a escolarização com a educação. Quando, na verdade, a educação é o ato de transmitir valores, de transmitir o quê? Hábitos, costumes, comportamentos. Isso acontece em casa, acontece na igreja, na comunidade, na sociedade em geral. Enquanto que a escolarização é um ato de transmitir conhecimentos científicos, transmitir conteúdos pré-definidos. Aonde? Isso na escola. São conteúdos já elaborados, não é? A nível nacional, a nível provincial, assim como distrital. E isso acontece na escola. Então, a escolarização é o ato de transmitir conhecimentos científicos. Isso acontece na escola. A básica educação acontece no nosso dia a dia, acontece em casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, amigos. Mesmo na escola acontece a educação. Muito obrigada, professora Nilza, pela tua resposta. É certo que a educação tem de partir, uma boa educação tem de partir de casa para a escola, amigos, colegas, igreja, entre outros. Portanto, eu pergunto ao professor Nelson, o que poderá estar em falta para uma boa educação aqui em Moçambique? É uma pergunta um bocadinho difícil, mas eu penso que o problema mesmo parece que parte da base. Por que eu digo isso? Vou partir de alguns exemplos. Por exemplo, para este ano, não é? Eu acho que o sistema que nós usamos em Moçambique não se adequa basicamente àquilo que é a nossa realidade. Porque quando chegou a Covid, as aulas pararam, mas mesmo assim introduziram-se aulas online, pela televisão, pela rádio, daí em diante. Mas veja que só por percorrermos 80 km para o interior, há crianças que não têm acesso à televisão, à rádio e ao jornal. Então alguma coisa está a faltar. E também para este ano, eu acho que foi notória como é que é a passagem automática para classes sem exame. Mas veja que não tivemos mesmo tratamento para classes com exame. Agora, é possível que tenha havido alguma injustiça para esses casos. Outro fator, eu penso que devemos melhorar as condições das escolas. Há necessidade de se melhorar isso, porque ainda é notório algumas escolas cujas as salas usamos como é que é?
sombras das árvores. Agora, isso, de certa forma, contribui bastante para a educação que nós temos, fraca, não é? Exato. Qual seria? Visto que no tempo de chuva praticamente não Sim, tem tido não há aulas. sim. Agora precisamos melhorar bastante isso. Outro fator é que ainda existem salas com mais de 60 alunos para um professor. Agora eu acho que é difícil controlar uma turma com esta aglomeração toda. Outro fator eu acho que é a mão de obra. Em Moçambique ainda existem poucos professores, razão pela qual ainda há escolas em que um professor dá aulas de manhã e dá aulas de tarde, o mesmo professor. Então está a perceber qual é a bagagem que esse professor carrega. É difícil. Agora, acredito eu, não estou a dizer que é isso que acontece, mas para o período de tarde, para o segundo turno, são aulas também. São aulas também. Agora, entra cansado. sim. Às vezes com fome. Sim. Agora, o outro assunto mesmo é a motivação. O professor precisa mesmo de uma motivação. Nós entendemos o que é isso quando eu digo motivação. Então, penso que são esses aspectos e outros que poderiam estar a contribuir para a educação que nós temos em Moçambique. Obrigado. O professor Nelson esteja a dizer aqui que um dos fatores é, por exemplo, ele disse o seguinte, que tem poucos professores e muitos estudantes ou muitos alunos na sala, mas por que muitos jovens não querem ser professores? Muitos jovens de hoje em dia, o que faz com que eles não queiram ser professores? Opa! Ser professor é um sonho de infância. Esse é um sonho de infância. Eu acredito que a apresentadora aqui sempre sonhou lá quando era criança, né? Sempre quis ser como professora Berta. Como professora Berta, como uma professora qualquer que te deu aulas quando criança. Sim, é assim, as claro. crianças vivem na base de imitação, né? De admiração. Quando admira aquela pessoa, não é, que convive com ela todos os dias, não é? Por exemplo, a mãe lá em casa, a criança gosta muito da sua mãe, e a mãe lá em casa Ou faz um bolo maravilhoso. sim, faz um bolo maravilhoso. No futuro a criança quer ser boleira. Como a mamãe. Sim, admira a sua mãe. Então, se essa mesma criança, não é, admira a sua professora, é por isso que chega lá em casa e a mamãe diz: minha filha, esse copo guarda assim, deixa assim na mesa, não pode deixar dessa forma. A criança vai dizer: não quero, minha professora me ensinou assim. Então vai guardar do jeito que a professora ensinou. Nega o que a mãe ensina, porque a professora, viu a professora guardar de um jeito, e a criança imita aquilo que a professora fez. Então, quando a criança admira a sua professora ou o seu professor, quando crescer, quer ser professora. Exatamente. Professora. É um sonho de infância. Então, ao longo do tempo, da caminhada, não é? Com as maravilhas da sociedade, com a beleza da sociedade, com o crescimento da nossa sociedade, porque a sociedade somos nós que fazemos, não é? Claro. Somos nós que fazemos crescer o mundo, a sociedade, a comunidade, o bairro, não é? A pessoa, aquela mesma criança cresceu e vê que aquele tem carro, aquele tem uma casa bonita, não sei o quê, e ouvindo aquele ditado que diz: professor não recebe nada, já aquele sonho fica como frustrado. Fica totalmente anulado. Sim, fica Fica frustrado, anulado. sim, totalmente anulado. Ele já não quer ser professor porque no futuro não vai lhe render nada, não vai lhe ajudar a ter aquele carro de última marca, exatamente. não é? De última geração, não vai lhe ajudar a ter aquela mansão, não é? Então praticamente desiste do sonho. não é? E se apaixona por outros. Sim, apaixona por uma engenharia, apaixona por outros cursos, não é? Apaixona-se por outros cursos. E outro fator, ele vai experimentar outras classes. Deixa o ensino primário, entra no ensino secundário. Vai ver o quê? Biologia, vai ver desenho, não é? Química. Vai ver química, vai se apaixonar por arquitetura. Gostou de desenho, sabe desenhar bem, vai se apaixonar por arquitetura. E deixa aquele sonho frustrado. Vai se apaixonar por biologia, não é? Quer ser médica. Não é? Médico, médica, não é? E aquela profissão dá dinheiro, não é? Um doutor recebe, não é?
faz química, quer fazer o quê? Geologia em Minas. Tem muito dinheiro para trabalhar na Vale, para trabalhar na Sazol. Dá muito dinheiro. Não é? Então, por isso, esse sonho acaba sendo desprezado por muitos, porque principalmente não dá muito dinheiro. E quando os jovens querem viver numa sociedade luxuosa. Não é? Muito obrigada, professora Nilza. Assim. O professor Nelson tocou aqui o ponto de plataformas digitais, mas como é que avalia essa situação? Né? Bom, eu acho que para a nossa realidade não ajuda bastante. Porque se tivesse uma situação de alunos que vivem aqui apenas na cidade, seria 100% bom. Mas, para a minha realidade, por exemplo, na minha comunidade, lá não temos acesso à televisão, é difícil sintonizar a rádio comunitária, por exemplo. Agora, só porque essa situação não abrange a todos, acaba falhando. Pois, embora eu acho que é alguma coisa que o governo está a tentar fazer, mas não, porque não atinge a todas as crianças, eu acho que alguma coisa devemos ir a ver. Sim. Portanto, em suma, a avalia de negativo. Não na totalidade, mas eu acho que para as crianças que vivem nas zonas rurais, é uma desvantagem enorme. Sim. Bem, portanto, muitos jovens buscam reconhecimento, muitos jovens, principalmente jovens de hoje em dia, buscam reconhecimento. Principalmente jovens de hoje em dia buscam reconhecimento. Mas, afinal, o que é que esses mesmos jovens querem? Bem, esses jovens, eles na verdade estão à procura de melhores oportunidades, não é? Estão à procura de melhores oportunidades na sociedade. Eles correm atrás daquilo que é o sonho deles, não é? Muitas das vezes correr atrás de um sonho. A pessoa não consegue, várias vezes não consegue e faz com que os jovens se percam, não é, no mundo. Então, eles correm atrás de mais oportunidades, precisam de oportunidades de emprego, não é, para que eles possam se suceder naquilo que eles planificaram ao longo da sua vida, não é? Ao longo do seu crescimento, ao longo do seu trajeto. Então, eles estão aí à procura de mais e mais oportunidades, precisam de crédito, não é? Precisam que as pessoas acreditem, os jovens. Precisam de um voto de confiança. Isso mesmo. Bom, eu acho que podia também dar algum crédito, como é que acréscimo. Exatamente o que ela estava a dizer. Partindo de um simples pensamento que diz o seguinte: devemos oferecer aos jovens condições e oportunidades de que estão à procura, não é? Porque quanto mais livres estiverem para irem atrás dos seus objetivos, dos seus planos, dos seus projetos, melhor será o nosso futuro. Exatamente. Porque se eu estou aqui a falar como professor é porque tive a oportunidade. Se tu estás aqui é porque alguém te deu a oportunidade. Exatamente. Então é isso que os jovens estão à procura de alguma oportunidade para mostrar aquilo que podem fazer, aquilo que realmente vale. Então, aquilo que é o seu potencial. Exatamente. Bem, eu pergunto também aqui à professora Nilza, muitos jovens ou muitas crianças aqui disse que de idades compreendidas entre 11 a 14 anos, de 14 a 17 anos, de 17 a 22 anos, tende a abandonar a escola para desenvolver outras atividades. Mas o que é que poderá estar o que é que está por detrás deste abandono? Qual é o principal fator que causa este abandono? Bom, são vários os fatores que levam com que os jovens deixem de estudar e pratiquem outras atividades. Primeira coisa, eu vou dizer que os jovens, tem outros jovens que não deixam por querer, não é? Deixam de estudar por necessidade, não é? Não é uma opção deixar de estudar
não é? Fazer outras coisas. É o quê? É a necessidade mesmo. Algo lhe chama para estar aí, não é? A praticar outra atividade. Por exemplo, pode estar a vender alguma coisa, pode estar a trabalhar como ajudante na carpintaria, não é? Então, essas necessidades são como a falta em casa, a falta de uma coisa em casa, falta de comida, falta de dinheiro, não é? Por exemplo, é uma família que o pai não está, não é? A mãe também não está, ou se está, não trabalha. Sim, se está, não trabalha. Ou os dois estão, pai e mãe estão, mas são aqueles pais, não é? Pai bêbado, mãe que só faz o que bem entender, não traz comida em casa, não faz nada. Então, aquela criança, aquele jovem, se é mais velho, se vê na necessidade de fazer o quê? De ir à procura de algo para trazer em casa, não é? Procurar comida, vai vender no mercado, vai ajudar na carpintaria, não é? Vai ser ajudante numa construção, não é? Para ganhar alguma coisa e trazer para os irmãos. Se calhar até pode ir trabalhar para fazer o quê? Para dar dinheiro para os pais novos irem à escola. Sim. É uma necessidade tal, não é um abandono que ele só programou, quis e deixou de estudar para estar aí nas brincadeiras ou para não sei o que, fazer coisas de mulherice. É uma necessidade que chama. Sim. Desculpa, professora Nilza, vou ter que cortá-la. Vamos a um breve intervalo, mas já estaremos de volta. Por favor, caro telespectador, não saia daí. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta à nossa segunda e à última parte do programa. E aqui eu perguntava à professora Nilza o que é que faz com que os jovens abandonem a escola e desenvolvam outras atividades. Portanto, a professora Nilza pode dar continuidade daquilo que estava nos explicando. Eu estava a falar aqui de um dos fatores que leva os jovens a abandonar a escola, não é? Um deles é da necessidade. O fator da necessidade. Eles abandonam por falta em casa, falta de alguma coisa, falta de comida ou falta de dinheiro para levar os mais novos à escola. A escola, sim. Outro fator é o da má influência. Não é? Há jovens que gostam de brincar com crianças que, por natureza, nunca foram à escola. Não é? E se aquela criança se apaixona por brincadeiras, por estar aí na rua sem fazer nada, não é? Põe a ideia de ficar todo o tempo, todo dia a brincar. Isso anima, não é? Uma criança anima, ficar todo dia a brincar sem fazer nada, vir à escola, ouvir aquele professor que só fala, e lhe chateia, acaba lhe chateando, ou vai à escola, vai lutar com um colega, acaba se chateando. Então, se vê essa oportunidade de ficar todo dia assim na escola, é um caminho para ele. Se não tem ninguém aí em casa para lhe dizer, vai à escola, essa criança acaba deixando. Exatamente. Acaba deixando. Mesmo o professor andar atrás de qual maneira. Acaba abandonando. Do mesmo jeito. Não é? Professor Nelson quer acrescentar alguma E coisa? esses alunos eles fazem sofrer. Nós corremos atrás e quando não quer mesmo, não quero, de verdade, não quero. Posso acrescentar aqui a ideia da colega? Eu acho que um dos fatores ou motivos que faz com que as crianças abandonem a escola é a motivação que não encontram dentro da família, dentro de casa. Porque é o pai que não está a incentivar a criança para ir à escola. Exatamente. Porque naquela segunda-feira, naquela terça-feira, é o próprio pai a mandar a criança para Machamba ou para outras atividades. E a conversa que lá se toma dá como é que posso dizer, dá mais ênfase a atividades
que não tem nada a ver com escola. Com escola, Então a criança exatamente. acaba vendo aquilo como importante do que é propriamente a escola. Exatamente. Outro fator, eu acho que estivemos aqui a falar da motivação. Quando perguntou o que é que os jovens estão à procura, que é uma oportunidade, é a falta de oportunidade no nosso país. Porque é um bocadinho complicado para uma criança que vê, talvez, se calhar, seus 2, 3, 4 irmãos estudados, fizeram uma universidade ou seguiram alguns cursos, sentados em casa, não estão a fazer nenhum. Então, isso, de certa forma, acaba desmotivando a criança de poder continuar com a escola. Agora, é isso que estamos a dizer, que essa motivação realmente está a trazer sérios problemas na juventude e nos jovens. E muito obrigado. Obrigada. E tem aquilo de os pais, por exemplo, são camponeses, têm de levar aquelas crianças também para trabalharem junto. Obrigado por dizer isso. Eu acho que vou dar aqui um exemplo mais prático, um exemplo que eu vivo lá no trabalho. Porque estou numa comunidade em que faz-se muito esteiras. Então, em pleno dia de aulas, é natural o encarregado levar a criança para ir cortar uma pepa ou para achar a terceira esteira, do que mandar a criança para a escola. Agora, de certa forma, isso acaba trazendo... Um certo relaxamento. Exatamente, sim. E a criança acaba dando importância naquelas atividades que vem desenvolvendo, porque é o próprio encarregado que está... Sim. Quando começa a ver algumas notas aí, algumas moedas, pronto, acaba deixando aquilo que só lhe dá prejuízo do que necessariamente aquilo que dá algum troco. Exato, e a criança acaba desistindo. Exato. Portanto, eu pergunto agora, quais é que são os problemas que vocês, como professores, têm enfrentado numa sala de aula desses mesmos alunos que têm abandonado a escola para desenvolver outras atividades? Bem, problemas são vários. Essas crianças que futuramente tendem a desistir da escola não são comportadas dentro de sala de aulas. Não é? São muito agitadas e além de se agitarem elas sozinhas, não é? Além de se agitarem elas sozinhas, acabam agitando os outros, os colegas, e é uma aula muito difícil que o professor tem que explicar e parar controlar a turma, explicar, controlar aquela criança aí. É muito complicado. Essa criança está sempre a cutucar a outra criança sempre a mexer ali, aquela e outra pessoa, não é? E acaba ajudando toda a turma. Se o professor não for forte, se o professor não tiver postura mesmo, o professor não consegue, acaba não conseguindo controlar a indisciplina turma. do menino. Essa criança tende sempre a agitar as outras crianças. E falta muito, não é? Falta, de verdade. Se não falta, atrasa. Se não atrasa, gazeta. Então, é um problema que sempre o professor tem que sofrer, tem que correr atrás, perguntar. Você pode perguntar de que forma, não vai ter a resposta, porque aquela criança já colocou algo, já moldou sua cabeça, que a escola não vai lhe ajudar a nada. Pode sair no intervalo, não é? Estar no intervalo, brincar, toca para a entrada. Vamos voltar. Essa criança não pode ir de vez para casa. Não é? Ou se calhar não vai para casa. Sim, é isso que acontece. Não vai para casa mesmo. Está por aí. Tem que esperar pela à espera dos amigos aí saírem, ou vai aí na rua provocar o quê? Vai provocar barulho. Agita, outras crianças estão na sala. Começa a lutar. É essa mesma criança que vai à escola para bater nos outros. É um problema que nós sempre enfrentamos. E vamos à produtividade dessa criança. Essa criança praticamente não tem nada na cabeça. Porque quando vai à escola não vai estudar. Sua tendência não é de ir à escola estudar. Se vai à escola nesse dia, vai cobrar algo, não é? De um colega. Sim, ele disse, aquele hoje, há de se ver comigo. Esse dia tiveram as suas desavenças, então devem acertar. Claro, esse dia há de ir à escola. Né? Até faz a questão de assistir o último tempo para lhe apanhar na curva. Então, essa criança está na escola ou na sala de aulas, não para estudar, só para agitar. Vamos à prova. Opa! Sempre o rendimento é muito baixo, mas muito baixo mesmo. E compromete o aproveitamento, não é? Compromete o aproveitamento da escola. Sempre tira notas baixas, não é?
Se tira positiva, é porque copiou, não é? Fez suas MacGyvers, teve a oportunidade de copiar, o que não é certo, não é? Não é certo copiar, ir à escola para copiar, não é certo. Falou-se aqui também de má influência. Bem, tem aqueles jovens que, bem, estão na sala de aula, em plena sala de aula, usam drogas, consomem bebidas alcoólicas. Praticamente, essas crianças também, a tendência é de abandonarem a escola e desenvolverem também, não sei, ou se não são traficantes de drogas, entram no mundo de badinagem. Mas o que é que nos diz acerca disso? Esse é um caso muito complicado, não é? Em primeiro lugar, a escola de natureza tinha que ter um psicólogo ou uma psicóloga, não é? Para tratar desses assuntos de demência, dependência, porque o uso de drogas, às vezes, a pessoa acaba sendo o quê? Dependente. Exato, Sim, exato. acaba sendo dependente. Então, é muito complicado para nós professores. Na verdade, nós tivemos uma disciplina, não é? Que é a psicopedagogia, não é uma formação. Não somos psicólogos, não é? Só tivemos uma cadeira. Então, é complicado. Tentamos, não é? Tentamos dar conselhos a essas crianças, não é? Para não usar drogas. Até temos conteúdos mesmo que vêm já programados que falam sobre o não uso de drogas. Falamos acerca disso, mas o nosso país ainda não tem aquelas condições de disponibilizar psicólogos nas cada escola. Sim. Ainda estamos muito longe. Muito longe. O que é que tem a dizer, professor Nelson, acerca deste assunto? Deste facto, assunto de drogas? Bom, primeiro vou comentar um pouco aquilo que ela estava a dizer. Eu acho que quanto a problemas, nós somos obrigados a abandonar as 99 ovelhas para ir atrás de uma. Não somos obrigados a deixar a maioria da turma para ir atrás de um aluno que tende a faltar ou está com sintomas de desistência. Então, é muito complicado. Complicadíssimo. Primeiro, a sociedade já começa a pressionar porque o professor não está a saber lidar com a criança ou alguma coisa. A pressão sempre vem para o professor. Olha aqui, no final das contas, é o professor que vai chupar como é que eu posso dizer? Na classificação do próprio aluno ou da própria sala, da própria turma. Agora, quanto ao uso das drogas, eu acho que é um fator que nos tira do sério, porque realmente vivemos essa situação e não dá. É uma criança que até tem vontade de bater o professor. Agora é um problema muito grave. Muito grave mesmo. Mas a nossa maneira tentamos... Mas não deixamos de lutar. Claro, sim. Aconselhamos para que abandone essa vida. Os jovens sempre têm aquela tendência de experimentar isto, mas aquilo. Querem voar. Sim. Querem ter asas. Sim. Tem outro fator aqui que os professores aqui não apontaram ou não falaram acerca das crianças deficientes. Por exemplo, aquelas crianças que são diferentes das outras, se vê, ou aquelas outras crianças que veem que a outra criança é deficiente, tende a se afastar dessas crianças deficientes só porque apresentam uma certa coisa, ou, por exemplo, não tem uma perna, ou essa deficiência e tal. Tende, ou se essa criança não tem uma visão, não tem ou perdeu qualquer membro do seu corpo. Sim. Portanto, as outras crianças, o que é que fazem? Afastam-se dessas mesmas crianças ou as repreendem, dizendo que são diferentes de nós, não podemos brincar com elas, essas coisas e tais. E faz com que estas mesmas crianças deficientes abandonem as escolas devido ao ambiente escolar. Sim. O que é que tem a dizer acerca deste assunto? Ou como é que avalia este facto? Bom, eu acho que quando começamos o programa, tentamos definir aquilo que era educação. Quando dissemos que é um processo contínuo, que visa moldar, guiar o indivíduo para uma vida na sociedade. Então, estes valores o encarregado deve incutir na criança a aceitação
da outra criança, Exato. independentemente daquilo que são as suas condições físicas. Então, se o aluno ou se a criança já sai de casa sabendo que eu e meu colega somos iguais, independentemente das nossas condições físicas, independentemente do meu colega ter sido amputado, uma perna, um braço. Então, a criança deve saber acolher a outra criança. O mesmo deve fazer o professor. O professor também deve incutir isso a uma criança. Porque mesmo os próprios exercícios devem ser exercícios de inclusão, que inclui todos os alunos. Exatamente. Sim, tem aqueles alunos que se calhar são um bocadinho fracos, são lentos. Então o professor deve dar também exercícios de acordo com a capacidade daquela criança. Se for para uma criança deficiente ou não tem uma perna, sei lá, então o professor, se for uma aula de educação física, também deve dar exercícios que aquela criança vai se sentir à vontade ao desenvolver aquela aula. Então, eu acho que é isso que deve acontecer. O processo deve começar a partir de casa. De casa, sim. Até a escola, até a outros escola. lugares. Sim, também. até outros lugares. Sim, professora Nilza, acerca deste facto, o que é que nos diz? Sim, é isso. O que nós devemos saber é que todos nós somos iguais. Sim. Todos somos iguais. Não existe diferença entre nós. Seja deficiente, seja qual for a pessoa, como for a pessoa. Nós somos iguais. Não deve existir aquilo de esse aqui não tem perna, como vai estar comigo? Um dia essa pessoa que não tem perna pode ser seu essa pessoa que te irá ajudar. Sim, pode ser seu presidente. Imagina só, essa pessoa sem perna, não é? É presidente. Você está aí como defensor, não é? Do presidente, é guarda-costas. Imagina só, se um dia você discriminou esse por ser deficiente, não é? Se ele for te tirar daquele posto onde estiveres, é muito feio. Ou se calhar a mesma criança, tempo depois, um acidente, e é nas mesmas condições. Ou tiram as duas pernas. Sim, agora vai ser chato que sente essa rejeição. Sim. Todos nós devemos incluir a todas as pessoas. É lá em casa, é na escola. Devemos praticar exercícios de inclusão que incluam todos os alunos. Se for para brincar, vamos deixar a criança brincar. Se for para fazer outras atividades além, que faça também. Sim, atividades extracurriculares, não é? Pode pegar num balde de lixo, tirar lixo, não sei o quê, fazer outras atividades, se sentir de acordo com como a criança consegue normal, fazer. Sentir um aluno normal. Exatamente. A criança não vai sentir a necessidade de deixar de estudar. Mas o que é que se pode fazer para que haja um ambiente saudável na escola? Tanto na parte dos alunos quanto na parte dos professores. Eu acho que o primeiro é o respeito mútuo. O professor deve respeitar necessariamente o aluno. Eu, por sua vez, o aluno deve respeitar o professor, deve respeitar os seus colegas. Eu acho que esse é um processo muito fundamental para que haja uma interação saudável na sala de aulas. E a escola também deve criar condições para que a escola seja saudável para os alunos. Deve haver um ambiente acolhedor para as crianças, para o aluno neste caso, e também para os professores. Exato. Mas, professora Nilza, acredita que neste momento pandêmico também o fator coronavírus também tem causado, ou é a maior causa de desistência escolar dos alunos? Sim, eu acredito que sim. Imaginemos lá nos confins, lá no campo, não é? São crianças que não têm condições que permitam o uso de plataformas digitais. Essas plataformas digitais não possuem smartphones, não possuem uma televisão, não é? Não tem rádio, não tem nada. Sim, anoiteceu, dormiu, não tem jornal, não recebe nenhuma notícia. É muito difícil assistir a essas aulas passadas na TV. É muito difícil. E são essas crianças que nós andamos atrás delas todos os dias para entrar na sala de aulas.
Imagina agora que estamos em casa. Esse Os professores, relaxamento total. sim, os professores não estão na escola, agora estamos de férias, não é? Os professores não estão na escola, né? Ninguém está aí atrás, não é? Exato, do aluno para estar na sala de aula. sim. Mesmo com aqueles exercícios que nós, não é? Deixaram para os distribuímos alunos. para os alunos para eles estarem a fazer. Eu acredito que ninguém fez aqueles exercícios. Por quê? Porque Obviamente. sempre, mesmo na altura em que nós estudávamos aulas já eles presenciais, não é? Aulas Não presenciais em faziam. sala de aula. Você via aluno a vir quase a tocar, está a fazer isso. A fazer o TPC. Fazer TPC, não é? Isso significa que em casa não se deu tempo de fazer. De fazer, Não é? exatamente. E imagina agora. É um Opa. relaxamento total. Vai E o explorar. que estava a dizer o Sr. Nelson. São crianças que gostam de praticar outras atividades, não é? Lá na escola do Sr. Nelson tem aquela atividade de cortar uma pepe, tecer esteira e ganhar dinheiro. Então, agora, o foco principal das crianças é fazer dinheiro. Exatamente. Então, aquelas crianças mais grandes, imagina só, se formos já retomar as aulas, nós teremos muito trabalho de ir atrás. Razão pela qual que se chegarmos no mercado, veremos muitas crianças ambulantes. Sim. Ambulantes. Praticamente, muitas crianças vão desistir, ou já desistiram. Da escola, exatamente. Por causa dessa pandemia. Porque algumas já saíram de um ponto para o Sim, outro e vai outro. ser difícil regressar só para tomar as aulas. Vai ser muito difícil. complicado. Outros já têm, estão a ficar Sim, surdos. estava a ver. Estão a Bom, ficar surdos. obrigada. Querido telespectador, estamos na reta final do nosso programa, então vou pedir à professora Nilza para deixar uma mensagem, um apelo a todos os jovens, crianças, e também pode aproveitar este momento para mandar beijinhos para os seus amigos, familiares, assim como também para o professor Nelson. Bem, eu vou agradecer pelo convite mais uma vez, obrigada. Mandar beijinhos à minha família lá em casa, beijo, meus amigos. E deixar um apelo, além de mensagem, é um apelo, não é? Por favor, jovem, vamos estudar, vamos deixar isso de eu hei de enriquecer, porque quem está falando ficou rico sem ir à escola. Não pode. É muito bonito ser rico e, ao mesmo tempo, intelectual, do que ser um rico e não saber escrever seu nome. Isso fica muito feio. Vamos à escola, vamos estudar, terminarmos a escola, fazermos um curso, não é? Seguirmos com os nossos sonhos, conseguirmos trabalhar, partindo de onde? Da escola, não é? Por quê? Porque o presidente está à sua espera lá, tá bom? Bem, obrigada, professora Nilza. Caro jovem, o país precisa de si. Abraça a escola para que amanhã possamos ter um futuro melhor. Assim, a todos os jovens que assistiram o programa, levem isso em consideração. Quero mandar um forte abraço à minha família, aos meus amigos, aos meus vizinhos, a todos os meus clientes, os clientes da Muca se fecham. Muito calmão, obrigado pelo espaço, oportunidade. Espero voltar mais vezes. Opa, Boa tarde. obrigada. Queridíssimo telespectador, lembrar a si, para cuidar-se do novo coronavírus, siga à risca com todas as medidas de prevenção do novo coronavírus, porque coronavírus é uma realidade. Portanto, quero pedir também a ti, caro telespectador, para subscrever-se no nosso canal e ativar o sino das notificações para receberes todas as novidades da Vilanculo TV, a tua televisão online. Não só, como também podes optar por nos seguir nas nossas páginas do Facebook, Instagram e Twitter. Lá poderás deixar um gosto e um comentário acerca daquilo que gostarias de ver e melhorar aqui na tua, na minha e na nossa televisão digital. Por favor, clique sempre no sino das notificações para receber as nossas novidades. Para a semana voltamos com mais temas interessantes. Para a semana voltamos com mais temas interessantes para si.